Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Clebão. Por favor, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, seja muito bem-vindo. Desculpa o som aí de notificação, mas se inscreva aqui no canal e se quiser, clica no sininho para ativar as notificações para você não perder mais nenhum vídeo legal. Hoje mais um assunto de química, vamos falar de sistemas, fases e componentes. Brevemente vamos ter que dar uma definição para o que é isso, tá? Sistema você pode estudar tanto em química quanto em física, mas sistema, e muita gente pensa, analista de sistema, sistema operacional, aquela coisa da parte de informática, mas quando nós estamos falando de química e física, sistema é a parte do universo que eu desejo observar e estudar. Parte do universo para estudar ou analisar. Simplificadamente é isso. Imagina, você tem um universo gigantesco, cara. Você não consegue estudar ele de uma vez só. Então você seleciona uma região, uma parte do universo para você estudar. E isso aqui é o seu sistema. Então, uma caneta pode ser o seu sistema, a tampa da caneta pode ser o seu sistema, o papel pode ser o seu sistema, o seu corpo, o organismo de um ser humano pode ser um sistema. É a parte que você vai estudar, analisar, entender. E em química, no sistema, a gente geralmente observa duas coisas. Primeiro, a fase ou fases e componentes. O que é uma fase? Fase é uma região distinguível, uma região específica que você consegue distinguir, que é uma região homogênea, uma região uniforme, distinguível. Nós vamos entender isso já com alguns exemplos, tá? Distinguível, tá? Uma região que você consegue distinguir de outra, tá? Guarda um pouquinho que nós vamos ver os exemplos. E componente? Componente seriam as substâncias presentes naquele sistema. Componente e substância é a mesma coisa. Substâncias presentes no sistema, tá? Então, se liga aí, vamos ver vários sistemas e vamos analisar as fases e os componentes desses sistemas. Então, bora lá para os exemplos. 1, 2, 3 e... Muito bem. Começamos aqui com dois sistemas, duas partes do universo que nós vamos observar. Então, imagina o primeiro sistema como sendo um copo, tá? Ou um becker, se você estiver pensando no laboratório, com água. Água aqui eu estou falando não a água de torneira e nem a água do filtro, água mineral. Aqui eu estou falando de água destilada. O que é água destilada, professor Clebão? Água destilada é água pura, só H2O mesmo. Por quê? A água de torneira, a água mineral, ela não é água pura. Desculpa a notificação aí. A água que vem da torneira ou água mineral, você tem outras coisas. Se você olhar na embalagem, no rótulo, até água, infelizmente água de torneira não tem rótulo, mas água mineral você vê, tem cloro, magnésio, potássio, cálcio, alguns minerais. Por isso água mineral, tem alguns minerais, alguns metais. Água de torneira, a mesma coisa. Ela vem com cloro para matar os bichinhos, ela vem com cálcio para regular o pH, a acidez. Então não é água pura, é uma mistura. Que nós temos água destilada, que seria água pura. Se você pegasse esse copo e olhasse para ele, quantas regiões distintas, visuais, você consegue ver? Uma só, né? Região líquida, por mais que ela seja transparente, é uma região só. Então, essa é a fase daquele sistema. Então, quantas fases você enxerga aqui? Uma fase só. Então, esse é um sistema de uma única fase ou um sistema monofásico. Tudo bem? E quantos componentes, quantas substâncias você tem aqui? Só uma, né? Que é a H2O. Desculpa a notificação, é água destilada aí. É uma água só. Opa, uma substância só. Tem várias moléculas de água, mas é uma substância. Então é um único componente. Uma única substância, não tem minerais aí, é água destilada. Tudo bem? Então esse sistema teria uma única fase e um único componente. Tudo bem? Pessoal,
exercícios de sistemas, fases e componentes, é basicamente isso. Só isso, pessoal. Tranquilaço. Vamos para o sistema 2. Que novamente eu tenho água destilada e eu tenho gelo. Gelo, tá? Imagine que esse gelo também é um gelo de uma água destilada, de uma água pura, que não tem sais minerais aí. Quando você olha para esse copo com água e gelo, quantas fases você vê? Quantas regiões que você consegue separar, distinguir? Duas também, né? A parte da água líquida e a parte do gelo, sólido, líquido e sólido. Então você tem duas fases. Ou também um sistema chamado bifásico. Tem muitas meninas aí, e também meninos que utilizarem maquiagem ou alguma coisa assim. Existem alguns demaquilantes que você tem duas fases, você tem que chacoalhar, que fala demaquilante bifásico, por conta disso, porque você tem duas fases, duas regiões distintas, duas regiões que você consegue distinguir diferente uma da outra. Pessoal, desculpa esses barulhinhos aí. Então você tem duas fases. Mas quantos componentes você tem? Um só. Você tem água destilada e você tem gelo, que também é H2O. Você tem a mesma substância, H2O aqui e H2O aqui. É a mesma substância. Então ela não muda, é única, um único tipo de substância. Então você só tem um componente, só que em duas fases. Um outro exemplo disso seria o gelo seco e o gás carbônico. O gelo seco é o CO2, o gás carbônico, congelado no estado sólido. Gelo seco e gás carbônico é a mesma substância, mas em dois estados, um gasoso e o outro sólido. Vamos para mais alguns exemplos. 1, 2, 3 e... bora lá! Agora nós temos dois outros sistemas, o sistema 3 e o sistema 4. Tá? Agora, dois novos sistemas, o 3 e o 4. Nesse sistema 3, vamos dar uma olhada. Eu tenho H2O, vamos de novo tratar como H2O destilada, mais NaCl dissolvido. Para quem não lembra, NaCl é o cloreto de sódio, que é o componente principal do nosso sal de cozinha. O nosso sal de cozinha é basicamente NaCl, o sal que a gente usa para temperar os alimentos. Só que ele está dissolvido, ele está aqui misturado na água. Se você pegar um copo de água e colocar NaCl, o sal de cozinha, na água e misturar uma pequena quantidade, ele vai se dissolver e você não vai ver ele ali. Ele vai estar dissolvido em nível molecular, tá? Ele vai estar sendo envolvido pela água. Em termos mais técnicos, solvatado pela água, envolvido pela água. Quando você olha esse sistema aí, quantas fases você consegue distinguir uma da outra? Uma só, né? Que é a água com NaCl dissolvido. Você não vê o NaCl, mas você olha uma única região. Então, uma única fase, tá? Novamente, monofásico ou homogêneo, tá? Toda vez que você tem um sistema monofásico, ele também é chamado de homogêneo. Grave essa palavra, muito importante. Quando você tem um sistema de uma única fase, homogêneo, tá? Mas quantas substâncias, quantos componentes você tem aqui? H2O e NaCl. Você tem duas substâncias diferentes. Pessoal, toda vez que você vê um mais, uma fórmula, mais outra, é esse conjunto todo, uma fórmula mais outra, é sempre duas substâncias ou uma mistura. Nesse caso aqui nós temos duas substâncias, então nós temos dois componentes. E aí é uma mistura. Ou, com o nosso querido amigo do TikTok, uma mistura. Então, quando você tem essa mistura de duas substâncias aqui, mais uma única fase, você tem a chamada mistura homogênea. Mistura homogênea, que tem um nome muito especial na química, que é o nome de solução, tá? Vamos ter vídeo só sobre solução. Você ainda vai estudar muito solução, pessoal. Muito, muito, muito. Uma solução é uma mistura homogênea. Tudo bem? Em química, toda vez que você pensa em solução, é mistura homogênea. Não é a solução de resposta da matemática, não. Mas é uma mistura homogênea. Beleza? Vamos para o sistema 4.
Sistema 4 é quase igual ao 3. Você também tem H2O, tem NaCl dissolvido, misturado aqui na água, porém você tem no fundo NaCl, aquele sal sólido, não dissolvido. É como se você tivesse colocado demais, sabe? Quando você está fazendo café e você coloca açúcar demais e fica lá no fundo, aquele negócio todo, aí você vai terminar o café, toma lá aquele negócio açucarado, doce pra caramba, fica lá no fundo. Mais ou menos isso. Ou quando você vai fazer o seu Nescau, quando você vai fazer o seu achocolatado, tá? Tem gente que gosta de Toddy, Nescau, ou gosta de qualquer outro Nesquik, sei lá. Mas você coloca demais do achocolatado em pó, como for chocopó em latte, você coloca lá e sobra lá no fundo ou sobra na superfície, dependendo do tipo do seu achocolatado. Sobra, não dissolveu. Quantas fases você consegue observar? Uma líquida e uma sólida. Você tem duas fases. E nesse caso aqui, quantos componentes você tem? Cuidado, não vai falar 3, são só 2. Você tem H2O, NaCl. E esse NaCl é o mesmo que esse. A diferença é que esse está dissolvido e esse não, mas é a mesma substância. Então, duas substâncias. H2O e NaCl. Duas substâncias, dois componentes. Esse caso aqui é um caso de uma mistura heterogênea, porque você tem mais de uma fase. Então, grava aí, pessoal. Uma fase homogêneo, duas fases ou mais heterogêneo. Tudo bem, pessoal? Uma fase homogêneo, duas fases heterogêneo. E se você tem uma mistura homogênea, você tem uma solução. E para a gente terminar esse vídeo, vamos fazer mais 2 outros exemplinhos que para a gente treinar essa questão de fases e componentes. 1, 2, 3 e... beleza! Para terminar, vamos ver o sistema 5 e o sistema 6. No sistema 5, você olhando aqui, você tem gelo, H2O, NaCl dissolvido e NaCl não dissolvido que está aqui no fundo. Bate pronto! Você olha, quantas fases você vê? 3 fases. O gelo sólido aqui, H2O com NaCl dissolvido aqui no meio e o NaCl não dissolvido que também está sólido. Então você vê 3 fases. É um sistema heterogêneo. Você tem mais de uma fase, tá? H2O e NaCl dissolvido está aqui no meio e NaCl dissolvido não está aqui no meio dissolvido, está no fundo. Mas quantas substâncias, quantos componentes você tem? 2. Você tem H2O líquida e na fase sólida. E você tem NaCl dissolvido e não dissolvido, mas é 2 substâncias só, H2O e NaCl. Então, uma mistura heterogênea, porque tem 3 fases. Beleza? Por último, nós temos aqui óleo, H2O e granito. Você já olha de cara, né, que você fizesse experiência em casa, colocar um copo, colocar água e o óleo de cozinha em cima. O óleo de cozinha ele vai ficar em cima da água por causa da densidade. Se você não viu o vídeo sobre densidade, clica aqui no card aqui em cima para você ver o vídeo sobre densidade, tá bom? Bate pronto! Quantas fases você consegue ver aqui? Se você falou 3, você está completamente e infelizmente errado, meu caro, porque eu também já errava, eu errava essa questão quando eu estava estudando junto com você. Eu falava, putz, cara, tem 3, tem óleo, água, 2, outra fase líquida, 2 fases líquidas e o granito que é sólido. Porém, isso cai muito, então toma cuidado, atenção aqui. O granito, se você olhar uma pedra de granito, às vezes granito está na mesa da pia, ou numa mesa da sala de cozinha, da sala de jantar, ou se você vê na bancada de laboratório da sua escola, às vezes pode ser granito. Granito é uma pedra que você vai ver possui 3 cores. A cor preta, coloquei aqui, preta. Você tem a cor branca e a cor cinza, que se refere a 3 substâncias, 3 fases, que é a fase da mica, do quartzo e do feldspato. Eu não vou me lembrar aqui
cada uma qual cor que é, mas é a mica, o quartzo e o feldespato que compõem o granito. Então você tem, na verdade, duas fases água e óleo, mais 3 do granito. Você tem 5 fases. Então toda vez que cair granito, pessoal, toma cuidado. Granito, você tem 3 fases aí. 3 substâncias, tá? Você tem 5 fases. Uma do óleo, 2 com a água, mais 3 do granito, 5. E quantas substâncias? 5 também. O óleo é uma substância, a água é outra e o granito tem 3 dentro dela aí. Então você vai ter 5 componentes, 5 substâncias. Tá legal, pessoal? Cuidado com o granito. Essa é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você coloque o seu like, compartilhe esse vídeo com quem está estudando essa matéria e bons estudos. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Valeu!